O problema é de um pêndulo, então o grau de liberdade aqui seria de rotação. E aí ele me caracteriza aqui com raio de giração de K0 em relação ao centro aqui do ponto fixo de rotação, onde está o pivô. E me dá uma condição inicial de θ0 aqui no ângulo, então. E a velocidade inicial aqui é 0, então ele foi solto do repouso aqui. Dado as dimensões aqui, dado as outras propriedades aqui geométricas, então a distância D aqui em relação ao CG e a massa M aqui total do pêndulo. E aí ele pede aqui a resposta temporal aqui do pêndulo. Então, provavelmente vocês já viram um relógio de parede, aqui um relógio pendular, em que ele não tem uma energia externa aqui que alimenta esse relógio aqui, ele simplesmente a oscilação aqui do pêndulo faz com que os ponteiros se movimentem e dá a hora correta aqui. Como o sistema de ângulo de liberdade ele tem a mesma frequência natural, então a volta, a ida aqui, ele sempre oscila com o mesmo período, eu consigo usar essa ideia da harmônica do período aqui constante, a frequência constante, para que ele sempre tenha a mesma velocidade no acionamento aqui dos segundos e consiga fazer com que os outros ponteiros trabalhem aqui. Então a ideia, o princípio físico funcional aqui seria que num ciclo que ele fecha aqui, de ida ou volta aqui, ele aciona uma catraca e essa catraca que gira o ponteiro dos segundos, por exemplo, e faz com que depois acione o dos minutos e depois acione das horas aqui. A primeira coisa aqui na hora de resolver o exercício é montar o diagrama em corpo livre. Aqui é a imagem do pêndulo e aí a força-peso que atua exatamente na posição do centro de gravidade. E nesse caso aqui, como o pino no ponto O serve de suporte para impedir o movimento na direção vertical e horizontal, o sistema de coordenadas vou alocar ele no ponto O, e aí eu tenho x e y aqui. Como esse problema aqui só tem 1 grau de liberdade, né? Eu reconheço que só tem 1 grau de liberdade porque o sistema que ele oscila, simplesmente o CG dele oscila em torno do ponto O, então já de cara identifico que é 1 grau de liberdade. E como esse grau de liberdade que a gente vai trabalhar vai ser angular, então já sei que só a somatória de momentos vai ser suficiente para resolver esse problema aqui. Então nesse caso aqui eu vou fazer a somatória dos momentos, só lembrando que quando a gente faz a somatória dos momentos em um ponto genérico O, então ele vai ser a inércia em relação ao ponto O, que é o tensor de inércia, vezes a aceleração angular, aí não tem referência de ponto, né, porque é uma rotação, todos os pontos do corpo giram com a mesma aceleração angular, mais a massa aqui. Então que seria a massa vezes a distância do CG até o ponto O, se existe essa distância, produto vetorial aqui, com a aceleração do ponto O. Se o ponto O for um ponto fixo ou com velocidade constante, então aceleração zero, então esse lado aqui que vai ser zero. Então se o ponto O for fixo, não tem aceleração porque a velocidade é zero, e se a velocidade for constante, a aceleração é zero. Esse termo aqui ficaria zero, o produto vetorial aqui do vetor zero com o restante aqui daria zero. E aí eu vou escrever de forma escalar, que agora é um problema no plano, né? Então posso tirar os vetores aqui. Então seria isso aqui. O Rx, o Ry, a linha de ação da força cruza com o ponto O, então o torque, o momento gerado em relação ao ponto O é zero. Então esses dois termos que não geram momento. E aí só sobra aqui o mg aqui. Eu vou enxergar aqui nesse triângulo retângulo aqui. Então a hipotenusa vale D. E eu quero saber o cateto oposto. Então eu posso escrever aqui que seno de θ é o cateto oposto aqui, que é o braço de alavanca, vou chamar de B aqui, dividido pela hipotenusa. Então o braço que eu vou fazer o produto para gerar o momento vai ser D seno θ. Então eu vou substituir aqui. Somatório dos momentos vai ser a força, por enquanto sem colocar o sinal. Então a força em módulo vezes o seu braço, que é a distância da linha de ação, a linha de ação da força, essa reta aqui, até o ponto de referência aqui, que a gente escolheu o O, então até a distância O aqui.
Vou ver o sinal agora. Em relação ao ponto O, essa força aqui, ó, essa linha de ação da força, ele gera uma tendência do corpo girar no sentido horário. Então, em torno do ponto O, uma força para baixo que ele faria com que o sistema girasse, tenderia a fazer o sistema girar em torno desse ponto aqui, nesse sentido aqui, horário. Ou seja, como o θ positivo é no sentido anti-horário, então essa força ele tende a colocar um sinal, um momento negativo aqui. O momento de inércia em relação a essa referência que é dado pelo raio de giração, ele vai ser igual à massa do pêndulo vezes o raio de giração ao quadrado. Então, no nosso caso aqui, em relação ao ponto de referência. Então, no nosso caso aqui vai ser, então, mKo aqui ao quadrado. Então, vai ficar o momento de inércia, que é massa vezes raio de giração ao quadrado, vezes θ, dois pontos, mais mg de seno θ igual a zero. Então, linearizando o sistema aqui. Então, a equação do movimento seria mk ao quadrado, θ, dois pontos, mais mg vezes θ aqui, igual a zero. E aí, nesse caso, claro, posso simplificar aqui e tirar a massa aqui do sistema. Então, a equação do movimento seria essa aqui. A equação do movimento linearizado seria essa expressão aqui. Então, aqui no caso, como o grau de liberdade é θ, então vai ser θ aqui. Então, θ de t vai ser igual a uma amplitude vezes a resposta na forma de um seno de uma frequência aqui, vou deixar ômega nt aqui, mais uma fase. Então, nesse momento aqui, teríamos três incógnitas aqui, que seria então, a amplitude, a fase e a frequência natural aqui. O valor da frequência natural a gente determina, ou a expressão matemática dela, a gente determina usando o que é a equação do movimento. Então, como aqui tem uma segunda derivada, vou derivar duas vezes aqui, substituir nessa equação, e aí a gente determina a frequência natural. E derivando o sinal do seno vai ser, então, na hora de derivar, A é uma constante, sai da derivada, a derivada de seno é cosseno, vezes, como é a regra da cadeia, então a derivada da função interna aqui. Então, a derivada de φ, que é uma constante, é zero, derivada de ômega n vezes t, t vira 1, e só sobra o ômega n que veio multiplicando aqui. Mesma coisa aqui para aceleração, então, aí substituindo. Então, esses dois termos aqui, seno de ômega n t mais φ, ele é comum aos dois termos aqui da soma. E essa equação aqui ela é verdadeira para qualquer instante de tempo. Então, posso escolher qualquer valor aqui de ômega n t mais φ aqui, que essa equação sempre vai ser verdadeira. Então, aqui eu estou vendo que existe, colocamos em evidência aqui o termo incomum. Então, para que esse produto seja verdadeiro aqui, como o seno de ômega n t mais φ, ele não é zero para qualquer instante de tempo. Então, quem obrigatoriamente precisa ser zero seria esse termo aqui. Concluindo que menos raio de giração ao quadrado vezes frequência natural ao quadrado mais g vezes d é igual a zero. Vai ficar g vezes d dividido por k0 aqui, ko, que é o ponto de referência ao quadrado. Então, isso aqui seria a frequência natural dado aqui em radianos por segundo. O que falta agora? Calcular a amplitude da vibração e a fase dela aqui, desse sinal aqui, ou a frequência natural. No caso aqui eu vou pegar a primeira equação, θ, no lugar do tempo, vou igualar a zero, então vai ficar A seno, eu vou colocar direto aqui, então ômega n vezes tempo igual a zero, que eu estou pegando no primeiro instante de tempo aqui, que o tempo é zero. Então ômega n vezes zero dá zero, mais φ. Então seno de φ aqui, igual a condição inicial que foi dada um problema. θ0 aqui. θ0 é o dado do enunciado aqui. A segunda equação, θ ponto, então a velocidade no instante de tempo é igual a zero. Isso vai ser igual a zero de acordo com o enunciado aqui. Então a gente pode
concluir aqui que então que o cosseno de φ é igual a zero aqui, porque A é diferente de zero, senão não tem vibração, e a gente calcula a frequência natural como um número, que na realidade está em expressão aqui, né, de variáveis, mas seria um número aqui, e também é diferente de zero aqui. Então, no produto dos três aqui, o único termo que poderia ser zero e que obedeceria fisicamente aqui o problema da vibração seria que a fase o cosseno de φ aqui fosse zero aqui. Então, o φ aqui, ele pode ser π sobre 2, aí 3π sobre 2, e qualquer outros ângulos aqui que represente ele. Eu vou pegar o menor, π sobre 2, como referência aqui, mas seria que no círculo trigonométrico começa do ângulo zero, eu posso girar ele positivo, eu posso girar ele negativo aqui. Então eu posso pegar aqui menos π sobre 2, posso pegar mais π sobre 2, posso girar no sentido aqui 3π sobre 2, aí dou mais uma volta, somo mais π aqui no 3π sobre 2, e assim por diante. Então, existem infinitos valores de fase que dão o mesmo valor aqui. Seno de φ, que a gente acabou de calcular o φ, então seria seno de π sobre 2, escrito aqui. Então, seno de 90 aqui seria igual a 1. Ou seja, então, olhando aqui, a primeira equação aqui, a amplitude é igual a θ0. Então, esse aqui seria o segundo termo. Inclinar o sistema de θ0 aqui e soltar ele, ele vai começar a oscilar. Ele vai começar a oscilar aqui, mais ou menos aqui. Então, se eu marcasse aqui a linha do tempo aqui, ficaria aqui uma referência, o ângulo é o mesmo sempre para qualquer ponto aqui que a gente tome. Então, ele ficaria oscilando aqui para a esquerda e direita. No caso aqui, ele não tem perda de energia, é um sistema por enquanto sem amortecimento. Então, ele oscila com a mesma amplitude aqui. E essa amplitude aqui, que a gente leu aqui, seria de θ0. Do outro lado aqui vai ser menos θ0 aqui,